Neste vídeo vamos falar sobre uma matéria de contabilidade financeira, provisões. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, da fiscalidade e das finanças empresariais. No site da Certform encontra a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Temos vários cursos na área da contabilidade, da fiscalidade e das finanças. Bastará para tal consultar o site certform.pt e em e-learning e live streaming tem acesso a toda a oferta formativa. Desenvolvemos os nossos cursos em e-learning, através da plataforma de e-learning da Certform. Os cursos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode iniciar a sua formação logo após a sua inscrição e fazer o curso ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Os cursos live streaming são cursos em tempo real, com sessões síncronas. Estes cursos têm todos uma data de início. Quer seja e-learning, quer seja live streaming, o importante é que aposte fortemente na sua formação contínua, invista em si, de forma a poder agarrar as suas oportunidades profissionais com uma preparação adequada. Vamos falar então de provisões. As provisões são uma matéria que consta da norma contabilística e relato financeiro 21. Vamos recorrer a alguns manuais que disponibilizamos aos nossos formandos nos cursos práticos da Certform. E no manual Provisões, começamos por abordar a norma de contabilidade e relato financeiro 21. Esta norma ela tem a designação das provisões, dos passivos contingentes e dos ativos contingentes. O objetivo desta norma de contabilidade é o de prescrever critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriadas a provisões, a passivos contingentes e a ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas às demonstrações financeiras, de modo a permitir aos utentes compreender a sua natureza, tempestividade e quantia. Para que nós possamos reconhecer uma provisão, terão de se verificar cumulativamente, em simultâneo, 3 requisitos que constam desta norma de contabilidade. E os requisitos são os seguintes: para o reconhecimento de uma provisão, uma entidade tenha uma obrigação presente, que pode ser legal ou construtiva, como resultado de um acontecimento passado. Este é o primeiro requisito. O segundo requisito é que seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação. E o terceiro requisito, e todos eles são cumulativos, têm de se verificar ao mesmo tempo, possa ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa mesma obrigação. A norma de contabilidade 21 tem um anexo onde temos uma árvore de decisão que nos ajuda efetivamente a decidir sobre o reconhecimento de uma provisão. E na vertical, nós começamos perante um determinado facto. Já vamos dar alguns exemplos. Começamos por questionar se aquela obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações. Se a nossa resposta é sim,
A próxima pergunta que se coloca é se vai existir um ex-fluxo de recursos, ou seja, se vamos ter de pagar algum valor. E se a resposta for sim, se é possível fazer uma estimativa fiável relativamente a esse mesmo valor. E se a resposta continuar a ser sim, reuniram-se então os três pressupostos para que possamos reconhecer ou contabilizar uma provisão, então há que provisionar, ou seja, constituir uma provisão sobre aquele facto. Se eventualmente nesta árvore de decisão, à medida que estamos a fazer as perguntas, alguma das respostas for não, então fica posta de parte a possibilidade de contabilizarmos uma provisão. E nesse sentido, vamos cair ou na possibilidade de ter de divulgar um passivo contingente. Divulgar será não contabilizar aquele passivo, mas sim de o colocar, de o expressar, de o divulgar nas notas anexas, no anexo às demonstrações financeiras. Ou, eventualmente, podemos chegar à conclusão de não fazer nada. Ora, esta, de facto, é uma árvore de decisão que nos ajuda a tomar decisões se a nossa entidade deve ou não reconhecer uma provisão. A árvore de decisão ajuda-nos também a compreender em que circunstâncias estaremos perante passivos contingentes e quando os mesmos deverão ser divulgados no anexo ou simplesmente quando o procedimento é simplesmente não fazer nada. Vamos agora ver alguns exemplos de reconhecimento de provisões e nesses exemplos vamos perceber melhor o que são realmente as provisões. Ora, o primeiro exemplo, temos que a entidade XYZ, SA, decidiu no dia 18 de dezembro despedir 2 trabalhadores, o Manuel e a Isabel. Em relação ao Manuel, devido à não existência de acordo mútuo, existe a probabilidade de a entidade ser obrigada a pagar uma indemnização. O Departamento Jurídico considera que, nos termos do Código do Trabalho, o valor da indemnização será de 30 mil euros. Quanto à Isabel, a trabalhadora foi responsável por um sinistro causado por negligência, sendo possível que a empresa venha a pagar uma indemnização de 20 mil euros. Bom, vamos começar pelo caso do Manuel. E temos sempre de verificar a existência dos 3 pressupostos que estão espelhados na árvore de decisão para podermos ou não reconhecer este facto como uma provisão, constituir uma provisão. Porque nós sabemos que existe a probabilidade de ter de vir a pagar ao Manuel 30 mil euros de indemnização. E nós estamos aqui no dia 18 de dezembro. E essa indemnização, certo que vai ser paga para o próximo ano. Já estamos muito próximo do dia 31 de dezembro. E, portanto, à data de relato, a 31 de dezembro do ano N, nós reconhecemos uma provisão para podermos fazer face a esta obrigação que será concretizada de certo, dada a forte probabilidade, já no início do próximo ano ou ao longo do próximo ano. Então, será que estão verificadas os pressupostos? Vamos recuar aqui um bocadinho e vamos fazer uma revisão dos pressupostos para o reconhecimento de uma provisão, conforme o parágrafo 13 da norma de contabilidade 21. O primeiro será: uma entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, como resultado de um acontecimento passado. Neste caso, sim,
a entidade tem uma obrigação presente legal. Legal significa que deriva da lei, do normativo, e no caso concreto, do Código do Trabalho. O segundo pressuposto, seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação. Efetivamente, a empresa tem que disponibilizar 30 mil euros para poder fazer face a esta obrigação e possa ser feita uma estimativa fiável quanto à obrigação. O departamento jurídico, na base do Código do Trabalho, fez um cálculo sobre a indemnização que deverá ser paga ao nosso ex-trabalhador, o Manuel. Então estão reunidas os pressupostos para o reconhecimento de uma provisão. E uma provisão passa por movimentar, quando do seu reconhecimento ou da sua constituição, passa por movimentar duas contas. Uma conta de gastos e uma conta do passivo não corrente, denominado mesmo de provisões. A conta de gastos vai fazer com que a provisão do período seja refletida na demonstração dos resultados, e ao movimentarmos uma conta do passivo não corrente, denominada provisões, esse movimento vai ficar refletido no balanço da empresa. E vamos ver de que forma. Então vejamos que os movimentos das provisões, ou seja, o reconhecimento das provisões, e vamos ver aqui um outro manual onde nós temos exemplos de todo o tipo de provisões que uma entidade pode constituir, e temos aqui o elenco das diversas provisões, e no nosso caso concreto, será uma provisão para processos judiciais em curso, aquela que vamos ter de reconhecer. E nestes casos, nós debitamos uma conta da classe 6, que é uma conta de gastos, é conta 673, e no plano de contas, ou no código de contas, nós, no âmbito dos gastos, na classe 6, temos a 67 das provisões e a 67.3 processos judiciais em curso. Esta é a conta que vai ser debitada. E depois temos a tal conta de passivo não corrente, que é a conta 29.3, e por causa desta conta o movimento vai ser espelhado no balanço da empresa. A provisão para processos judiciais em curso, a conta 293, no Código de Contas, vindo aqui à classe 2, concretamente à 29, temos as provisões e temos a conta 293, processos judiciais em curso. São estas duas contas que são movimentadas. Uma entidade tem vários tipos de provisões que podem ser reconhecidas e aqui no manual nós temos um amplo conjunto de exemplos para todo o tipo de provisões que as entidades podem reconhecer, bem como todas as implicações de âmbito fiscal que daí poderão advir. Uma vez que a questão das provisões é uma questão que oferece aqui um conjunto de análise fiscal que terá de ser feita em sintonia aqui com a declaração modelo 22. Mas em termos contabilísticos, e voltando aqui ao nosso caso prático, então nós teríamos de debitar a conta 67.3, provisões do período, processos judiciais em curso, uma conta de gastos do período, e creditar a conta 293, processos judiciais em curso, pertence ao passivo não corrente, pelo valor de 30 mil euros. E foi numa base de uma estimativa fiável. Ao movimentarmos estas duas contas, a demonstração dos resultados será influenciada. A demonstração dos resultados, que elenca os rendimentos e os gastos do período em causa, a questão das provisões, temos ali esta componente que vem nesta linha, ou nesta linha 12, esta é a demonstração dos resultados da IES, da Informação Empresarial Simplificada. E as provisões serão aqui colocadas
no âmbito de um aumento de um gasto e elas vão contribuir para a formação do EBITDA da empresa. Trata-se de um gasto que vai efetivamente ser de âmbito subtrativo, deduz na formação do resultado da empresa. Ao ser contabilizado este gasto, e estamos a falar de aumentos de provisões, de reconhecimento de uma provisão, isso vai fazer com que o resultado da empresa vá diminuir, porque se trata de um gasto nesta perspectiva, e toda a linha de resultados vá efetivamente diminuir, considerando como resultado final o próprio resultado líquido do período. Isso significa que, ao nível do balanço, as provisões virão no passivo não corrente. Temos ali a linha própria para as provisões e, simultaneamente, como o elo comum entre o balanço e a demonstração dos resultados é o resultado líquido do período, o resultado líquido do período, ao diminuir face ao reconhecimento deste gasto através de provisões, ao nível do balanço, haverá uma diminuição do próprio capital próprio da empresa pela via da diminuição do resultado líquido do período, garantindo-se assim a equação fundamental do balanço, em que o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Os movimentos que são feitos, eles vão manter sempre esta igualdade da equação fundamental do balanço. E relativamente à Isabel, aquela segunda trabalhadora que foi responsável por um sinistro causado por negligência, sendo possível que a empresa venha a pagar uma indemnização de 20.000 euros. O que é que nós vamos fazer relativamente a esta questão? Nós temos que fazer aquelas 3 perguntas da árvore de decisão, verificar se todas elas se verificam, porque cumulativamente os pressupostos terão todos de ser verificados para podermos constituir uma provisão, ou se eventualmente um ou outro não se verifica, situação em que já não é permitido, não é possível o reconhecimento dessa mesma provisão à luz da norma contabilística e de relato financeiro número 21. Vamos então ver o caso da Isabel. No caso da Isabel, efetivamente não estão verificados os critérios de reconhecimento enquanto passivo. Apesar de ser possível fazer uma estimativa fiável, ou seja, a indemnização será de 20.000 euros e foi assim calculada, vamos considerar que é na base de uma estimativa fiável, aquilo que nós sabemos é que é possível que venhamos a ter de pagar esta indemnização, mas não existe aquela probabilidade forte como acontece no caso do Manuel. E nesse caso, efetivamente, apesar de ser possível fazer uma estimativa fiável do valor da indemnização, a probabilidade do seu pagamento não é suficientemente significativa para ser reconhecida. E para o reconhecimento como uma provisão, a entidade deveria considerar como provável que viesse a ter de pagar a indemnização. Portanto, aqui existe apenas uma possibilidade, não existe esta probabilidade forte como existe no caso anterior. Então, se estivéssemos a pensar na árvore de decisão, nós iríamos considerar que, ao não haver essa probabilidade, mas simplesmente uma possibilidade, há uma obrigação que é possível, sim, é possível. Então, nesse caso, nós vamos divulgar um passivo corrente, ou seja, não vamos contabilizar uma provisão, não vamos constituir aquele gasto do período por contrapartida daquele passivo não corrente pela via das provisões, portanto, não vão estar refletidas por essa via no balanço e na demonstração dos resultados, mas vamos, no anexo,
divulgar este facto como um passivo contingente. E então é disto que tratamos através da interpretação da norma de contabilidade. Ou seja, apesar disto, este facto deverá ser objeto de divulgação no anexo, nas notas anexas às demonstrações financeiras. E em termos fiscais, o que é o fundamental das provisões? Bom, o artigo 39 do Código do IRC estabelece quais são aquelas provisões que são aceites do ponto de vista fiscal. E todas aquelas provisões que não constarem desse artigo 39, em princípio, não serão aceites. Ou seja, nós vamos contabilizá-las, mas depois vamos ter de fazer correções ou ajustamentos fiscais a acrescer ao lucro tributável na chamada Declaração Modelo 22 e, muito concretamente, no quadro 07 dessa declaração, onde se realizam as correções fiscais. No caso do artigo 39 do Código do IRS, ele considera que apenas são fiscalmente dedutíveis as provisões para processos judiciais em curso, precisamente aquela que nós reconhecemos em relação ao Manuel, as provisões para garantias a clientes, e aqui as garantias a clientes têm um limite que está neste artigo 39, e a reparação de danos de caráter ambiental, em determinadas circunstâncias, quando o objeto social da empresa assim o permitir, além das provisões técnicas feitas no âmbito da atividade seguradora. Estas são as provisões que são aceites do ponto de vista fiscal, mas a empresa pode reconhecer uma série de provisões. Provisões para impostos, provisões para acidentes no trabalho e doenças profissionais, para contratos onerosos, para reestruturação, entre outras. E, portanto, aquelas que não constam do artigo 39 do Código do IRC, elas não serão fiscalmente aceitas. Então, teremos de trabalhar correções ao lucro tributável quando chegarmos a essa fase. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.